Olá, meus amigos. Juntos estamos novamente para estudarmos a palavra do nosso Deus na aula de número 93, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos então juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma palavra introdutória, tomamos no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 19, que diz: Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Então, o que nós percebemos pela instrução da palavra de Deus é que aquele homem de grande ira, aquele homem desregrado, aquele homem que perdeu o controle, a pessoa que perde o controle das suas emoções, que perde a sua razão, consequentemente ele sofrerá o dano, ele sofrerá a penalidade por esse ato, por essa atitude. Porque se livrarmos dessas pessoas, ele volta a fazer novamente. Então, infelizmente, existem pessoas que só aprendem com o sofrimento. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Estamos ministrando dentro do tema Família 1, em que fazemos uma abordagem sobre o relacionamento entre marido e mulher. E aqui continuamos as aulas anteriores em que nós começamos essa série de estudos. Então, percebemos que quando nós voltamos os nossos olhos para Cristo, nós não conseguimos achar defeito no nosso cônjuge. Estávamos falando sobre a condição da atitude daqueles que são atingidos, aqueles que são perseguidos, aqueles que são caluniados dentro da relação familiar, dentro do casamento. Então é necessário entendermos que a santificação ela é um processo e que duas pessoas de famílias diferentes estão se unindo e trazendo invariavelmente para o casamento hábitos, trazendo costumes, trazendo tradições e que com o passar do tempo inevitavelmente necessitam de ajustes. É por isso que muitas vezes nos primeiros anos de casamento, mais acentuado, existem muitos conflitos que os dois se conhecendo melhor, então vão se ajustando e compreendendo um ao outro dentro de um sincero diálogo, dentro de um suporte, de um suportar a fraqueza de um e do outro e ter como companheiro no sentido de ajudá-lo, Então, o nosso cônjuge, ele foi estabelecido por Deus, ele foi nos dado como presente de Deus para que nós possamos realmente amar e dentro do amor nós precisamos suportar as suas fraquezas. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13 ao 19, nós temos a seguinte instrução: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento
que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então percebemos nessa palavra que o Senhor está nos ordenando a cingirmos os nossos entendimentos dentro de uma sobriedade, e devemos esperar na graça do Senhor que, com muita paciência e com muita perseverança, amando o nosso cônjuge ao longo do tempo, ele vai se ajustar, ele vai amadurecer. E assim nós devemos lançar fora as nossas paixões da mocidade, a nossa ignorância, né? Porque o Senhor é santo e Ele busca a nossa santificação. E se nós realmente invocamos ao nosso Deus como Pai, nós entendemos que Ele não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que nós somos amados por Deus, da mesma forma que Deus nos ama, Ele também ama o nosso cônjuge. Da mesma maneira que Jesus entregou a sua vida por nós, pela nossa vida, entregou a sua vida também Jesus pela vida do nosso cônjuge. E, portanto, nós precisamos entender essas coisas, que nós somos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Não foram os ensinamentos, não foram os conselhos, não foram aquilo que os nossos pais nos ensinaram. Porque a palavra diz que tudo isso que eles nos ensinaram, sem ter base bíblica, sem que a palavra genuína estivesse ali em operação, se eles nos ensinaram segundo conceitos humanos, segundo conceitos de experiência, de vivência, então a palavra nos afirma que isso são fúteis procedimentos que nós legamos, que nós herdamos como legado dos nossos pais, dos nossos familiares. Portanto, o que precisamos entender é que a palavra de Deus que é o instrumento de transformação do ser humano. Então, não é a cultura, não é a familiaridade, não são as tradições familiares, não é a nossa educação dos nossos pais, não é a nossa educação do sistema governamental, mas o que transforma o caráter do homem, segundo a vontade de Deus, verdadeiramente é a palavra de Deus. Nós podemos até aqui fazer uma elucidação. Imagine você um triângulo em que na parte superior desse triângulo nós temos Deus. E na base desse triângulo, de um lado nós temos o marido e do outro lado nós temos a mulher. Então o que nós entendemos é o seguinte: quanto mais o marido individualmente buscar a Deus, subir em direção a Deus, e quanto mais a mulher individualmente buscar a Deus, subir em direção a Deus, o que acontece? A distância entre os dois diminui, a ponto de, chegando em Deus, passa a ser uma só pessoa, né? Homem, mulher, Deus. E aí a palavra se cumpre que diz que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. De maneira que o inverso também é verdadeiro. Quanto menos o homem individualmente buscar a Deus, se afastar de Deus, e quanto menos a mulher buscar a Deus, se afastar de Deus, então dentro dessa forma triangular, eles vão se distanciando. A distância entre eles aumentam, até o ponto de serem totalmente desconhecidos. Um não conhece mais ao outro, porque eles não centralizam em Deus a solução dos seus desafios. Eles não buscam em Deus a solução das suas questões. Às vezes eles podem buscar nos livros, podem buscar nos psicólogos, podem buscar na ciência, podem buscar na experiência humana, nos institutos humanos, históricos, mas todos esses são falhos, porque o único conselho perfeito